E já que a gente está falando de religião, tem uma iniciativa aí nova do Flávio Bolsonaro para tentar abafar a crise envolvendo a relação dele com o Daniel Vorcaro. Ele deve viajar para o Rio de Janeiro para participar na tarde do sábado agora da Marcha para Jesus, que é um evento que reúne milhares de fiéis e de lideranças evangélicas. Com esse desgaste aí do Flávio, o entorno do senador passou a tratar esse segmento religioso como um dos principais para conter essa vazão política da candidatura presidencial dele. Como a gente mostrou ontem aqui, o 01 do Bolsonaro também queimou pontes com integrantes do agronegócio, do mercado financeiro, esses que integram a base do bolsonarismo. E nomes ligados ao Flávio afirmam que a ida à Marcha para Jesus faz parte aí de uma estratégia mais ampla de normalização da candidatura, depois do desgaste envolvendo o caso Vorcaro. A ideia é tentar demonstrar que a pré-campanha segue ativa, preserva apoio nos segmentos historicamente ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é que o Flávio também participe da edição paulista da Marcha para Jesus, que está marcada para o início de junho. Segundo o jornal Globo, aliados do senador têm afirmado de forma reservada que o planejamento original teve que ser alterado, né, depois dessa proximidade do Flávio com o Vorcaro vir à tona. Até pouco tempo atrás, a gente até comentou sobre isso aqui, que a estratégia do Flávio previa uma postura mais discreta até um período das convenções partidárias, evitando até mesmo antecipar as propostas, reduzindo essa exposição pública, só que aí a crise levou integrantes do entorno dele a defender essa postura mais agressiva de comunicação, ampliação de agenda pública, intensificação de encontros políticos e até antecipação dos anúncios ligados a um eventual programa de governo. Olha, rapidamente, nenhum desses setores confiava muito no Flávio, né? Achava ele fraco, e ele é fraco, a gente vê no enfrentamento. Mas vá lá, nome Bolsonaro, arruma alguém para a economia que cuide da bagaça toda e, portanto, tal. Já disse aqui que nenhum desses setores teria nenhuma razão para se opor ao Lula, mas, enfim. O problema é que agora ficou muito difícil, né? Porque essa gente também faz apostas, né, cara? E a aposta no Flávio se tornou uma aposta perigosa. Só que eu quero aqui observar, antes da gente fazer uma pausa, na TV, eu quero observar o seguinte: já era perigosa. Que diabo vocês tinham na cabeça de achar que um sujeito que promete que vai atropelar o Supremo pode ser um bom presidente da República? Por quê? A crise permanente provocada por um presidente da República seria positiva? Acho que não. Eu queria falar aqui nesse intervalo uma pesquisa que saiu, por favor, Claro. desculpa. Claro, Pesquisa Futurapex, segundo turno, saiu hoje. Futurapex, que sempre foi o instituto que deu os piores números para o Lula, tá? É bom que vocês tenham isso claro, tá? Essa Futurapex, para o Lula, nunca foi. Faz tempo que o Lula estava perdendo na Futurapex, contrariando outros institutos, margem de erro 2,2 pontos. E aí saiu o número hoje. Lula 47,7% e Flávio Bolsonaro 42,2%. No levantamento anterior de 11 de maio, o Flávio tinha 11 de maio, nós estamos 22 de maio. Flávio tinha 46,9% e o Lula 44,4%, ou seja, o Flávio caiu 4,7% e o Lula subiu 3,3%. 2.000 pessoas ouvidas entre 15 e 20 de maio, margem de erro de 2,2 pontos. Eu tenho duas coisas a dizer aqui. Eu não acredito, e você não acredita, numa migração de voto tão rápida de Flávio para Lula. Eu ia votar no Flávio, agora eu vou votar no Lula. Eu estou falando isso porque o Lula subiu 3,3 pontos. A queda do Flávio, aí faz sentido, caiu 4,7 pontos. Né? Você vê que houve uma mexida aqui de 8 pontos percentuais na pesquisa, em 11 dias. Tanto, o Flávio certamente caiu em razão dos desastres que ele provocou. Dos desastres em série. Coisa de que marqueteiro nenhum consegue dar conta, cara. Como é que vai dar conta disso? É impossível. Porque a cada dia tem uma história diferente.
A cada dia tem um troço diferente. Agora, a subida do Lula, eu não estou atribuindo a isso, não. A verdade é que o Lula já vinha subindo. Nós, eu estou falando isso porque a gente paga o preço de fazer análise, né? Eu não faço previsão, faço análise. Mas mesmo assim, quando a pessoa não gosta, tome porrada em você, né? É, porque é petista, porque não sei o quê. E todo mundo que olha para minha cara vê um notório comunista, né? Essa boina aqui, inclusive, eu herdei do Che Guevara. A única coisa que eu tenho em comum com o Che Guevara é que eu também sou asmático. Mas, enfim, fora isso, nada, né? Por causa não, é análise objetiva. O Lula vinha, a queda dele já tinha se estancado e já havia começado uma reação, em razão de medidas do governo que ainda estão algumas por fazer efeito, né? Agora, evidentemente a política dinâmica, evidentemente a política traz pode acontecer bomba do lado de lá. Eu não tenho bola de cristal para saber, né? Não tenho bola de cristal para saber. O fato é que esse desespero, esse se mexer o tempo todo para tentar fazer alguma coisa, bem, isso decorre desses números que são números devastadores para eles, né? Não tem como, mesmo na pesquisa, porque essa pesquisa eles usavam o tempo inteiro como referência do que estava acontecendo com a eleição. Ela era até mais generosa com o Flávio do que uma por aí que existe para ser generosa com o Flávio, não vou falar qual. É isso aí. Agora sim, Reinaldo, vamos falar do deputado petista Arlindo Quinaglia. Ele acionou o MP, o Ministério Público Eleitoral, e também o TSE para que haja uma investigação sobre o financiamento do Dark Horse, o filme sobre o Jair Bolsonaro. O Arlindo ele alega que o alto volume de recursos usados nesse longa tem repercussões eleitorais claríssimas e, consequentemente, poder de influenciar a lisura e a isonomia do pleito este ano. Também cita que o filme dissemina narrativa contra as urnas eletrônicas e que o Flávio Bolsonaro, que é o principal adversário de Lula ainda, foi responsável por arrecadar dinheiro junto ao dono do Master, o Daniel Vorcaro. Nessas representações, o Arlindo Quinaglia menciona ainda o uso de cargos e funções para desequilibrar a disputa eleitoral por meio de contratos e emendas. E ele também solicitou a apuração de abuso de poder econômico e político, além do uso indevido dos meios de comunicação e um possível gasto ilícito de recursos durante a pré-campanha. E além disso, ele reforça o pedido por medidas cautelares que impeçam que o filme seja usado como um instrumento de propaganda eleitoral. O partido ele já havia solicitado que a Justiça Eleitoral atuasse para vetar a estreia do filme na véspera das eleições. Eu duvido que vá acontecer. Agora, eu acho que há todas as razões para acontecer. Assim, quanto a o filme vai servir à campanha eleitoral, esse argumento tende a não sensibilizar, porque, enfim, qualquer coisa pode ser usada. Agora, o problema aí é que o cheiro que tem de caixa 2 nesse negócio, quando menos, não sei se vão conseguir proibir o filme, talvez nem seja uma boa ideia, porque você proíbe filme, cria uma curiosidade sobre ele. O que eu acho que precisa acontecer, sem dúvida nenhuma, meu caro, é investigar. É investigar o caminho desse dinheiro. Assim, recende a Caixa 2. Anda como Caixa 2, tem rabo de Caixa 2, fede como Caixa 2, se comporta como Caixa 2. Deve ser Caixa 2. Né? Porque só a lambança do trânsito com o dinheiro já basta. Mais que é o quê? Pede 24 milhões, gasta 13 milhões. De que diabo, afinal de contas, se estava falando? Agora, eu antecipo aqui uma coisinha, quanto ao filme usar essa montanha de dinheiro para teses conspiratórias, etc., isso é verdade. O filme termina, a gente já sabe, já foi noticiado, o filme termina dizendo que o Lula não venceu a eleição, que tudo foi uma tramóia, arquitetada pelo Alexandre de Moraes. Né?
Como a gente não pode censurar bolas que falam, não tem que censurar. Agora, é uma peça de proselitismo político, inequivocamente, né? Mas eu quero fazer mais um comercialzinho, né? Porque eu falo demais, né? E aí ficamos em cima. Quero fazer mais um comercialzinho, porque aí no YouTube só a gente vai falar um pouco do Ciro Nogueira, né? É isso. Antes da gente ir pro intervalo, só uma parte que me chamou muita atenção é que eles contrataram um ator careca, né? Não tinha ninguém, botaram ali um careca que não parecia o nosso querido Alexandre de Moraes, botaram ele de Pois é, costa, enfim, fizeram um jeito aí pra ter um careca no filme, né? para ter, afinal de contas, para poder exercitar a teoria conspiratória.